Saiu o teaser de Stranger Things revelando o nome de cada episódio. Se você aí quer saber o que é Maldição de Vecna, quem é Nina, vem comigo que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Ei pessoal, beleza? Eu sou a Luana e, como de costume, a Netflix sempre costuma lançar um teaser apresentando o nome de cada episódio ali de Stranger Things, e com essa quarta temporada não foi diferente. E é claro que, como de costume, eu sempre teorizo sobre os episódios aqui no canal, e eu vim aqui trazer esse vídeo pra vocês, pra gente teorizar o que vai acontecer aí em cada episódio, de acordo com os nomes e algumas outras pistas que a gente tem. Então assim, tem muita teoria massa, se você quiser saber todas, continua assistindo esse vídeo aqui. E é claro, se você ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo e se inscreve. E também me segue lá no Insta, que eu vivo postando os bastidores e também sempre que sai alguma notícia eu comento primeiro lá. Então já vai lá no Insta e me segue, beleza? Sem mais enrolação, vamos começar a teorizar sobre esses episódios. O primeiro se chama O Clube. Só que é claro, eu sempre confiro os dois teasers, que no caso é o original lá da Netflix, né? Em inglês e tudo mais, e o em português. Em português eles traduziram só como O Clube. Mas o título original em inglês desse episódio é The Hellfire Club, que vai ser esse Hellfire, inclusive até tem o Dustin com uma camiseta que tem escrito esse nome. E o que vai ser esse Hellfire Club? Pelo que a gente sabe, vai ser um clube de D&D, né, de Dungeons and Dragons, ali do colégio de Hawkins. Ou seja, muito provavelmente a gente vai conhecer alguns outros nerds que também jogam D&D, além do Dustin, do Lucas e da galera ali que a gente já sabe que joga D&D. Esse primeiro episódio pode introduzir a gente nesse Hellfire Club aí, nesse clube da escola, então muito provavelmente a gente vai conhecer a nova personagem que vai ser interpretada pela atriz que faz a Annie, de Annie with an E. Quem sabe ela faz parte desse clube e tudo mais. Então acredito que vai ser uma introdução ali que a gente vai conhecer como está atualmente a escola de Hawkins, digamos assim. Porém, tem uma outra teoria muito interessante sobre esse episódio por causa do nome. A gente sabe que a série ela pega referências de tudo que é lugar. E nos quadrinhos de X-Men existe uma aliança chamada Hellfire Club. O que é esse Hellfire Club nos quadrinhos dos X-Men? É um clube formado por vilões que são contra os X-Men. E eu vi nos comentários lá do teaser gringo uma galera falando que talvez isso possa significar algo. A gente pode vir a conhecer alguns vilões, digamos assim, algumas pessoas que são contra ali as crianças. Na real, a gente já sabe que existe isso, que no caso são os russos e tudo mais, só que isso pode estar relacionado àqueles policiais, que a gente não sabe se são policiais, o que eles são, mas muito provavelmente eles são russos, que aparecem meio que prendendo a Eleven ou algo assim, lá em um dos teasers que saiu de Stranger Things. Então pode ser que a gente venha conhecer novos vilões, digamos assim, nessa temporada. O nome do segundo episódio é tão interessante quanto o primeiro, que é A Maldição de Vecna. Que diabos é Vecna? Obviamente que eu fui pesquisar sobre isso, e Vecna é um personagem da mitologia de Dungeons and Dragons. Pelo que eu li, a Vecna, né, que é esse ser aí de Dungeons and Dragons, ela tem diversos poderes. Mas uma coisa que se destaca é que ela meio que consegue viajar no futuro e no passado de outras pessoas. Na verdade, não viajar, mas ela consegue, digamos que, ver o futuro de outras pessoas e o passado também. Que é uma coisa que a gente sabe que a Eleven consegue ver. Não o futuro, mas a gente sabe que ela consegue ver o passado, porque ela meio que mergulha nas memórias do Billy, né? Isso pode ser uma referência de que a Eleven talvez vai descobrir algo a mais sobre o passado dela, apesar de que a gente sabe que ela está sem poderes e não sabemos como ela vai recuperá-los nessa nova temporada, mas pode ser algo que faça referência a isso, ao passado da Eleven. Ou também ao futuro, né? Quem sabe? Mas existe também uma outra teoria muito interessante que eu vi algumas pessoas comentando também lá nesse teaser gringo. Que é o seguinte, nos livros de Stranger Things, a gente tem uma personagem chamada Francine. A Francine seria um outro experimento, né? Uma criança aí que fizeram um experimento e ela sabe ver o futuro, que é uma habilidade que essa tal de Vecna também tem. Então, pode ser que a gente venha conhecer uma nova irmã da Eleven, digamos assim, que seria essa tal de Francine. Isso também seria muito interessante. Eu gostei muito das duas teorias que eu vi, inclusive se você tiver alguma, você pode colocar aqui embaixo nos comentários também. O terceiro episódio se chama, né, The Monster and the Superhero. E como a gente sabe, em inglês não tem essa coisa de herói e heroína. Então, hero podia ser tanto menina quanto menino,
mas eles traduziram para o português como O Monstro e a Super-Heroína. Pode ser que nesse episódio a gente saiba mais sobre a família Krill, que inclusive mostrou em um teaser também. O que é a família Krill? Acontece que tinha o Victor Krill, que era um cara que tinha se mudado para Hawkins, e ele é possuído por um demônio, né, como sai nos jornais, mas a gente sabe que não é demônio nenhum, e ele acaba matando a família inteira dele. Após isso, ele é mandado para um hospital psiquiátrico e eu acredito que muito provavelmente as crianças vão atrás desse cara. Até porque aparece eles ali na casa dessa família Krill investigando o que aconteceu. E assim, tá na cara que tem a ver com o mundo invertido. Então o monstro e a super-heroína pode ter a ver com a Eleven, né? Obviamente, porque ela é a principal e ela é a super-heroína ali do rolê todo. Mas também pode ter a ver com essa casa Krill, quem sabe com a filha do Victor Krill ou alguma coisa assim. Apesar de ela parecer ser, totalmente secundária na história, mas eu acredito que esse seria um episódio legal para eles focarem nessa família Krill. E também podemos novamente aí ter algo a ver com o passado da Eleven, porque seria o monstro e a super-heroína. Quem sabe talvez tenha algo a ver com o Brenner e a Eleven, pode ser também. Já o nome do próximo episódio é Querido Billy, que é autoexplicativo. E eu vejo muito esse episódio focando na Max, em como ela tá lidando com a morte do Billy, como tá sendo essas coisas pra ela. Porque, querendo ou não, mesmo que eles não tinham uma boa relação, ela perdeu o irmão, sabe? E talvez isso piore ainda mais as coisas, porque ela não tinha uma boa relação com o irmão dela e ele acabou morrendo. Então eu vejo muito esse episódio focando na Max. E seria legal a gente ter o Billy de alguma forma na série, nem que seja por flashbacks ou alguma coisa assim. Talvez eles queiram reforçar ainda mais essa imagem de redenção, né, do Billy, digamos assim, porque ele era o cara mau e no final ele morreu pra salvar ali, né, alguém. As crianças, na verdade. Então seria legal se a gente tivesse memória, sei lá, do Billy, ele sendo um cara legal. Por mais que ele não demonstrasse ser uma pessoa boa, no fundo, a gente descobriu que ele era alguém que estava disposto a dar a sua própria vida no lugar de outro. Então seria muito massa se a gente visse mais do Billy, alguma coisa assim, em flashbacks da Mac. E esse episódio se chama Projeto Nina. E, mano, toda temporada tem um nome aleatório no meio dos episódios. Quer dizer, não toda temporada porque eu não lembro, mas na temporada passada a gente tinha o quê? Suzy. Suzy era um dos nomes ali dos episódios. E eu fiquei teorizando, mano, quem é Suzy? Vai ser um novo número e tudo mais. E no final, Suzy era só a namoradinha do Dustin, tá ligado? Então pode ser que Nina não seja ninguém muito importante dado ao histórico, né, da temporada passada. Mas a gente tem Projeto Nina. Esse projeto lembra muito o quê? Que tem algo a ver com algum experimento. Ou seja, pode ser que essa Nina seja uma outra criança que também sofreu experimentos do Brenner. Quem sabe a gente venha conhecer ela nessa nova temporada. Eu acho que é a teoria mais óbvia que a gente pode ter. Porém, na temporada passada eu teorizei isso e a Suzy não tinha nada a ver com nada. Mas eu acredito muito que a Nina seja algo aí que tem a ver com o experimento, com os russos, algo ligado ao mundo invertido. E temos esse episódio que se chama Mergulho. E esse é um dos episódios que, mergulho pode significar tantas coisas, cara. Mas tantas coisas mesmo. Pode ser que tenha algo a ver com aquelas banheiras que a Eleven realmente mergulhava para fazer os experimentos. Pode ser que aconteça alguma coisa aí com os poderes dela. Mas mergulho me lembra muito a primeira temporada, na qual ela ficava imersa na água para poder fazer alguma coisa. E, digamos, meio que aguçar os poderes dela. Sei lá, eu só consigo pensar nisso. Mas, como eu falei, pode significar várias coisas. É um nome, bem vasto. Não tem muito um direcionamento certinho. Mas eu acredito que seja isso, que tem a ver com a Eleven e os poderes dela. E o nome desse próximo episódio foi o que me deixou mais animada para essa quarta temporada, que é o seguinte: O Massacre no Laboratório de Hawkins. O que esse nome te lembra? Eu não sei pra você, mas pra mim lembra muito aquele teaser que mostra trocentas crianças lá no laboratório do Brenner e acontece alguma tragédia. Eu acredito que vai mostrar isso. O que aconteceu lá no passado da Eleven com os outros números, ou seja, muita coisa que a gente ainda não sabe sobre a história de Stranger Things
eu acredito que vai ser mostrado nesse episódio justamente por ser um dos últimos, né? Então faria muito sentido. Ou pode ser que seja alguma luta, alguma coisa que tenha no laboratório de Hawkins, assim como a gente teve lá no Starcourt, né? No final da série. Mas eu ainda acho que tem mais chance de ser algo do passado e aquela cena, né? Ter a ver com aquela cena que passou lá num teaser. E tem um episódio que, cara, esse aqui vai confirmar a teoria que eu tenho desde a primeira temporada, que é a de que o Brenner não morreu. Cara, eles não mostraram nada, pra onde foi levado o corpo, o que aconteceu, absolutamente nada. Então, desde a primeira temporada, eu acredito que sim, o Brenner tá vivo. E qual é o nome desse episódio? Papa. Pelo menos no original, né? Eu sei que em português eles colocaram papai. Mas, por ser esse Papa, tinha gente falando, pode ter a ver com o Hopper, alguma coisa assim. Mas quando fala Papa, eu não lembro do Hopper, eu lembro do Brenner, porque Eleven só chamava ele assim. Então, obviamente que eu acredito que tem a ver com ele. Talvez mostre o retorno dele e que ele realmente não morreu, né? Que ele está por trás disso. Isso é uma coisa que eu venho falando há um bom tempo, que se você acompanha os vídeos de Stranger Things aqui no canal, você vai saber que é verdade. Então, eu acredito que sim, nós teremos o retorno do Brenner aí, ou pelo menos alguma memória dele, mas eu acredito muito que ele tá vivo. Já o nome do último episódio foi apresentado pra gente aqui no Brasil como O Plano da Eleven. Mas em inglês, o nome do episódio original, ele dá, bem menos pista do que esse Plano da Eleven, porque no idioma original eles chamam de The Pigback. Pra quem não sabe, pigback é uma expressão em inglês para quando você carrega, por exemplo, sabe quando você coloca a criança aqui em cima do seu ombro e segura as mãozinhas dela? Pois é, isso lá nos Estados Unidos se chama pigback. Eu não sei o que isso poderia significar, mas assim, eu só consigo imaginar, esse pigback relacionado ao plano de Eleven. Eu só consigo imaginar a Eleven, como sempre, detonando tudo e carregando a galera nas costas, entendeu? Porque a gente sabe que todo mundo ali já teria morrido há muito tempo se não fosse por ela. Então pode ser que a gente tenha, pode ser não, muito provavelmente a gente vai ter alguma outra luta final da Eleven com alguma criatura, com alguém, talvez com as duas coisas, né, os russos e uma criatura ali sobrenatural do mundo invertido. Eu só consigo pensar nisso, que basicamente é a Eleven salvando todo mundo de novo. Me conta aqui embaixo quais são as suas teorias que você tem aí pra esses episódios, tá bom? Porque eu sou muito pirada em teoria, eu vou amar ler cada uma, então já comenta aqui embaixo. E além disso, se você ainda não me segue lá no Insta, corre lá, o link tá aqui na descrição também, porque por lá, como eu falei, eu posto coisas adiantadas e você pode ficar sabendo de tudo primeiro. Além disso, se você ainda não é inscrito, já clica nessa bolinha que tá aparecendo aqui para não perder mais nenhum vídeo, porque sim, eu vou trazer vários vídeos de Stranger Things pra cá, então já se inscreve para não perder nenhum. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até mais!